Turma do Propósito, e aí meu querido irmão, como é que foi seu dia? Espero que tenha sido excelente. Nós estamos aqui mais um dia, sem falhar, trazendo para você aí mais um capítulo da Palavra de Deus, hoje Números, capítulo 13. Seja bem-vindo, você que entrou agora no nosso grupo. O nosso grupo tem alguns passos muito simples. Consiste em ler um capítulo da Bíblia por dia, hoje Números capítulo 13, amanhã 14, só um capítulo da Bíblia por dia. Orar, coloque diante do Senhor aquela sua petição, ore por ela. Nós temos orado também todos os dias pelas pessoas deste grupo, geralmente pela manhã, de manhãzinha, nós acordamos mais cedo e estamos pedindo a Deus para abençoar o seu dia. E também, meu querido irmão, eu gostaria de exortar você a mudar. Todos nós precisamos de mudança em alguma área. O que é que tem te incomodado, tem te atrapalhado, tem ferido as pessoas que você ama? Tente mudar e conte com o Senhor aí nessa caminhada. Vamos lá para o capítulo 13. É o capítulo que vai falar, um capítulo interessantíssimo, que vai falar para nós sobre os 12 espias. Os espias que foram enviados pelo Senhor à terra de Canaã. Então aqui eu vou colocar uma imagem, essa imagem, ela vai servir aí como uma orientação para a gente aprender aqui com esse capítulo. Então, nós temos aqui o nome, dos espias, né, dos espiões, ou por que não falar dos exploradores. Eles foram explorar a terra, ver como é que era a terra, trazer informações. E temos aqui, temos aqui o nome das tribos, perdão, e temos aqui o nome dos espias que foram. Não confunda, esses nomes aqui não são os nomes que vão aparecer lá naquela lista dos que foram colocados como cabeças. Esses príncipes aqui foram escolhidos por algum motivo, talvez porque eram hábeis, valentes, corajosos, pessoas com um poder aí, uma habilidade de descrição que chamava a atenção. Então esses homens foram escolhidos para serem enviados nessa missão. E é bem interessante porque há um destaque, você pode ver, tem duas setinhas aí, apontando para a tribo de Efraim e para a tribo de Judá. Quem são esses? Da tribo de Judá, Calebe. Vamos lembrar que da tribo de Judá veio o Senhor Jesus, o nosso Salvador. E nós temos em Efraim, Oséias. Oséias, filho de Num, é Josué. Aqui neste capítulo nós temos um momento exato em que Moisés muda o nome de Oséias para Josué. Aí você vai dizer assim, pastor, mas a gente vem lendo já, desde que o povo saiu lá do Egito, Josué é companheiro de Moisés e sempre foi chamado de Josué, não foi chamado de Oséias. Tudo bem, irmãos. Sabe por que ele foi chamado de Josué? Por quê? Quem escreveu esses livros foi Moisés. Moisés escreveu esses livros depois de tudo isso. Então quando ele já registrou com o nome de Josué, por quê? Porque Josué se tornou mais conhecido pelo nome que Moisés o havia dado. Oséias, por que Moisés então muda o nome de Oséias? Porque Oséias significa salvação. E Josué significa Deus é salvação. E a salva. É mais ou menos, no hebraico, eu sou péssimo para pronúncia, mas é mais ou menos Yeshua. E esse nome, Josué, em hebraico, é o mesmo nome de Jesus, que é um nome grego. Então são equivalentes. Assim como Anthony e Antônio, não sei se você sabe, William e Guilherme são nomes que são equivalentes em línguas diferentes. Então Josué e Jesus são o mesmo nome em línguas diferentes, o mesmo significado. Deus é salvação. Então por que Moisés toma essa decisão? Ele toma essa decisão de mudar o nome de Oséias para Josué, porque eles estavam no momento em que eles precisavam depender de Deus. Então Oséias significa salvação. Moisés fala, olha, você vai lá conhecer a terra, mas quem vai nos dar essa terra não é o seu braço, Oséias, é o Senhor, porque o Senhor é salvação. É o Senhor que é salvação. E assim, Oséias passou a ser conhecido como Josué. Um outro detalhe muito importante é que quando vai apresentando aqui, cada espia, aparece aí, por exemplo, Calebe, filho de Jefoné, Oséias, filho de Num. O termo filho, transliterado do hebraico, é Ben, B-E-N. Só no caso de Josué aparece Bim. E por que isso? Eu acredito, irmãos, que é um fato apontando para a figura de Cristo. Afinal de contas, Moisés muda o nome de Josué para um nome equivalente ao nome Jesus em grego. E aqui há uma diferenciação desse filho dos outros que aparecem. Lembrando que Jesus também tem uma diferenciação dos demais filhos. Jesus era o unigênito, o Filho de Deus, o único, e se tornou primogênito de muitos. Havia uma marca especial em Jesus, a perfeita imagem e semelhança de Deus. E como o próprio nome de Jesus diz, Deus é salvação e Jesus é Deus, portanto Jesus é o nosso Salvador, é a nossa salvação. Seguindo aqui, pessoal, esses homens receberam uma missão. E a missão era explorar aquela terra. Eu coloquei aqui também, nesse quadrinho, a missão. Eles deveriam subir no Negueb. O Negueb é uma região desértica. Então imagina um contraste. Você está numa região árida, seca, e de repente você começa a chegar num vale fértil. A Bíblia diz que essa terra manava leite e mel. E eles chegam por uma região montanhosa, então eles têm uma visão privilegiada de toda aquela terra. E eles deviam ver algumas coisas nessa terra. Ver se a terra era boa ou má, se o solo era fértil ou infértil, se havia matas ou não, se o povo é forte ou é fraco, se são poucos ou muitos, ver as cidades, se são muradas ou desprotegidas, trazer os frutos da terra. Ou seja, o Senhor pediu para eles explorarem a terra, para eles trazerem as notícias de lá da terra, e este era um teste do Senhor. Por quê? Esse povo, esses homens, eles deveriam trazer um relatório ali. E por que eles deviam fazer isso? Por que o Senhor ordenou a Moisés para que mandasse os espias? Pelo seguinte, irmãos, dá a entender para nós que o Senhor tomou essa decisão por tomar. Mas Deuteronômio 1:22, quando Moisés vai estar falando
Para os filhos dessa geração aqui que falhou, aqueles que eram criancinhas, tinham crescido e agora iam tomar posse, Moisés conta a história, Deuteronômio significa repetição da lei, ele reconta a história, em Deuteronômio 1:22 ele vai dizer assim: então todos vocês se aproximaram de mim e disseram, vamos mandar alguns homens adiante de nós para que espiem a terra e nos digam por que caminho devemos seguir e que cidades devemos ir. Se eles não fazem isso, com certeza o Senhor teria guiado esses homens para aquela terra sem necessidade de mandar um espia. Mas esses homens não confiaram no Senhor. O povo não confiava no Senhor. Apesar de tantas coisas. Apesar do Senhor fazer nascer água da rocha, vir carne com abundância para eles, de vir maná que descia do céu, pão que descia do céu. O Senhor sustentava mais de 600 mil homens no deserto. Isso era um milagre diário. Vamos lembrar que era só homens acampados no deserto. Já havia aí quase 2 anos, cerca de 2 anos. Primeiro o Senhor organizou tudo, deu as leis, construiu o tabernáculo, ordenou até a maneira como eles deveriam marchar, e agora eles estavam organizados para tomar essa terra, mas eles continuavam sem crer no Senhor. Então esses homens começaram a pressionar Moisés. Moisés orou ao Senhor, com certeza, e o Senhor ordenou a Moisés que assim fizesse. E eles entraram. E diz o texto que eles foram entrando, fizeram uma longa caminhada, subiram pelo Negueb, vieram até Hebron. E versículo 23 diz que eles vieram do Vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas. Era um cacho de uvas. Não imagina que a uva, cada frutinha era desse tamanho não, tá? Imagina um cacho grande, extenso. O ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Então, por causa do cacho de uvas, aquele lugar ali ficou conhecido como Escol. Quantos dias os espias fizeram essa viagem? 40 dias. Então a gente imagina que eles passaram despercebidos por esses cidadãos que habitavam ali, por todos os povos. Eles passaram ali porque eram de fato, com certeza eles foram sem portar armas, vestidos de maneira simples, talvez combinaram em se dividir, em não ficar reunindo para conversar. Mas ao cabo de 40 dias, eles voltaram a espiar a terra. Então 40 dias eles conheceram aquela terra. 40, irmãos, na Bíblia é sempre sinônimo de teste. Jesus jejuou 40 dias, a arca ficou ali, né, enfrentando as chuvas que caíram durante 40 dias, 40 noites. O número 40, ele sempre está associado na Bíblia a aprovação, a testes, a momentos difíceis. Então, ao cabo de 40 dias, eles voltaram. Caminharam e vieram a Moabe. Vieram a Moisés e vieram a Arão, e toda a congregação. Então, voltaram ali os espiões. E eles vieram para o deserto, e eles já chegaram mostrando o fruto da terra. Você olha o fruto que lá produz. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste. E verdade, Moisés, o que o Senhor falou. A terra mana leite e mel. Contudo, pessoal, a gente tem muita dificuldade de acreditar. Temos muita dificuldade de crer. Mesmo o Senhor nos dando todos os motivos para crer, o Senhor nos sustentou no passado, faz milagres hoje na nossa frente, nós temos dificuldade para crer nele amanhã. Nós não cremos que o Deus de ontem é o mesmo hoje e será para todo sempre. Como nós temos uma fé pequena, uma fé frágil, uma fé que não suporta as ondas, nós começamos a afundar. Uma fé que não suporta a dor, não suporta a perda, não suporta as aflições, não suporta o sofrimento, não suporta a frustração, não suporta às vezes nem sequer o não. Não sabemos nem sequer ser contrariados. Como somos crianças, nesse sentido muitas vezes. Como somos tardios em crer. Preste atenção no que aconteceu. Os homens, a fé, a Bíblia diz que é a certeza das coisas que nós não vemos. Então eles não precisavam de nada disso, eles só precisavam avançar. Eles tinham visto o Senhor derrotar uma nação poderosíssima, que era a nação egípcia. E o que eles fizeram? Nada. Só assistiram o Senhor tirados dali com a mão poderosa, conforme a palavra de Deus nos diz. O Egito era mais poderoso, uma nação mais poderosa do que todas as outras aqui, reunidas na terra de Canaã. Até porque elas eram nações menores e seriam uma a uma destruídas. E o Senhor já tinha dito que por causa dos pecados delas, a matança de crianças, a imoralidade, a dissolução de qualquer tipo de censo, ali havia todo tipo de incesto, todo tipo de contrariedades, aquilo que é natural em termos de sexualidade. Não é à toa que o Senhor, quando disse isso, disse, olha, não façam como os egípcios, nem como a terra que vocês estão indo. O Senhor decidiu vomitar aquele povo dali. Vomitar. O Senhor estava com nojo, era só chegar e tomar posse. O Senhor ainda permitiu que eles trouxessem o fruto. E o fruto foi trazido por 2 homens de tão grande, que era o cacho, que era a rama. Contudo, o relatório deles é assim, olha, a terra é muito boa, mas não vale o risco. Porque eles disseram assim, a terra de fato mana leite e mel. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades, muito grandes e fortificadas. E também vimos ali os filhos de Anak. Os filhos de Anak eram uma espécie de gigantes, como Golias, né? Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Então eles já começaram a narrar ali, ó. Onde a gente passou primeiro tem amalequitas. Vamos lembrar que os amalequitas atacaram o povo no deserto, eles tinham um certo trauma. Mas eles deviam lembrar que o Senhor havia dito que apagaria o nome dos amalequitas, a existência dos amalequitas. Eles deviam ter marchado, não ter temido.
Lá também há os heteus. A palavra Et, os heteus, a palavra Et significa terror. Era um povo terrível. Os jebuseus, que é um povo difícil de ser vencido, só foi vencido lá na frente, que é a terra de Jebus, que foi vencida, tomada por Davi, que depois deu origem a Jerusalém. Os amorreus habitam na montanha, era um povo mais fraco. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. E quando Josué viu aquele relatório covarde, Josué e Caleb, né? Mas aqui na Bíblia, perdão, fala sobre Caleb. A gente vai falar mais sobre Caleb no próximo capítulo. Mas Caleb, ele toma uma atitude. Ele fez calar o povo perante Moisés, porque o povo começou, né? Porque, gente, não tem nada que contagia mais do que o pessimismo, do que a murmuração, do que a reclamação. Irmãos, o vitimismo, quando alguém quer se colocar como coitadinho da história, não tem limite. Vitimismo vamos dizer, um carro sem freio, ladeira abaixo. E o fruto final do vitimismo é ingratidão. Porque se você se coloca como alguém que é vítima da situação, você vai no final encontrar um culpado, e esse culpado vai ser Deus, como nós vamos ver o povo aqui, que vai reclamar de Deus e vai dizer, o Senhor nos trouxe para morrer nesse deserto. Não, irmãos, nós não devemos ser assim. Mas quantas vezes nós vivemos e agimos dessa forma? Quantas vezes nós nos fazemos de vítima? Quantas vezes nós negamos acreditar que o Senhor vai nos dar vitória? E a gente poderia acreditar nisso, sim. Nós temos mais motivos para acreditar nisso do que aquele povo daquela época, do que os hebreus daquela época. Por quê? Porque hoje nós sabemos o que Deus fez por nós. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Você acha que Ele não nos dará com Ele todas as demais coisas? Você acha que Deus nos trouxe até aqui para deixar a gente morrer no deserto? Você acha que Deus nos trouxe até aqui, nesse momento, irmãos, para deixar qualquer um que chega ao poder e você fica desesperado, e você começa, agora acabou, agora que o fulano de tal chegou lá, agora acabou, agora é o fim. E aí você acha que é o fim por causa de um homem, é o fim por causa de uma ideologia, é o fim por causa de um sistema político, o fim por causa da economia, o fim porque o arroz vai subir demais. Para com isso, meu irmão. Vamos crescer. Deus vai cuidar de você em toda e qualquer situação. Creia no Deus que te salvou. Creia no Deus que te salvou da morte, do pecado e salvou você de si mesmo. Creia. Tudo é possível que creia. Creia que Deus tem um propósito maravilhoso da sua vida. Creia. O que são essas narrativas desses homens? Eles disseram assim, o povo daquela terra é poderoso. O Egito não era poderoso, não? O que Deus fez com os egípcios? O que Deus fez com o faraó? O poderoso faraó, que era tido como um deus na terra. Seus cavalos, carros e cavaleiros. As cidades muito grandes e fortificadas. O que o Senhor havia feito com Babel? O que o Senhor havia feito com Babel? Uma cidade, uma torre, o povo se unindo para construir. O que era isso aqui, irmãos? Não era nada. E os gigantes? Será que eles eram maiores que o Senhor? Será que existe algum poderoso maior que o Senhor? E Caleb, então, é o único que toma essa iniciativa. Lá na frente nós vamos ver que havia um espírito diferente em Caleb. E ele faz o povo calar perante Moisés e diz, gente, para, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ele nem fala assim, gente, pode ser que dê certo. Não, ele não coloca como hipótese, ele coloca como certeza. Ele fala, eia, subamos, vamos prevalecer contra ela. Nós vamos, é nossa, o Senhor nos deu. É o Senhor que está nos chamando a isso. Porém, os homens que com ele tinham subido, disseram, não poderemos subir contra aqueles povos, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, esses líderes covardes, começaram então a infamar a terra que haviam espiado, dizendo, essa terra pela qual nós passamos é terra perigosa. E aí eu quero fazer uma aplicação aqui rapidinho para dizer o seguinte, a gente está vivendo um tempo em que as pessoas dizem o seguinte, é uma mentira que veio lá do centro do inferno, que o diabo criou e o povo acredita. Olha, você é o que você sente. Você é o que você sente. Aí as pessoas dão asas à imaginação, né? A pessoa se sente um animal, aí diz que é um animal. Eu me sinto um leitão. Então eu sou um leitão. Eu me sinto há pouco tempo eu vi, né? Eu me sinto um dragão. A pessoa está fazendo um monte de cirurgia para parecer um dragão transgênero. Coisas malucas. Então a mentira que veio do inferno. Você é o que você sente. Eu quero dizer para você que isso é mentira. Você é o que você crê. Você é aquilo que Deus define que você é. Você é o que você crê. O justo, a Bíblia diz que ele viverá por fé. Então naquilo que você acredita, meu irmão, é aquilo que você é. O que define você é a sua fé. Por exemplo, eu posso ser o maior dos pecadores. Se eu creio em Jesus, eu leio as Escrituras, eu creio no que está aqui na palavra, eu creio que eu fui feito em Cristo Jesus, Filho de Deus. Eu não sou mais pecador, sou perdoado, remido, lavado no sangue de Jesus. Eu creio, portanto eu sou. Eu creio que eu não sou mais como era. Eu creio que eu sou nova criatura, eu sou nova criatura. Então eu sou o que eu creio. Preste atenção como isso é poderoso. Porque eles ficaram lá 40 dias. Aconteceu alguma coisa com eles? Não. Voltaram trazendo uva, figo, romã. Voltaram com os cestos cheios. Fizeram 40 dias de viagem tranquila. Só que eles voltaram dizendo assim, a terra pelo meio da qual passamos, a espiar, é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Poxa vida, será que lá só tinha gigante? Ou será que eles é que estavam se vendo assim pequenos e acreditando que eram pequenos? Olha o exagero aqui, gente. Versículo 33. Também vimos ali gigantes,
filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Como é que eles sabiam? E eles disseram que, olha, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Não era nada. Esse povo não deve nem ter notado a presença deles ali, porque senão eles teriam sido mortos. Eles é que estavam se sentindo gafanhotos. Então, se eles estavam crendo que eram gafanhotos, gafanhotos serão. Eles deviam ter chegado ali como leões, mas se eles estavam se sentindo ali gafanhotos, vão ser gafanhotos. Deus tem nos dado, irmãos, espírito de coragem. Deus não tem nos dado espírito de covardia. Então eu quero deixar essa palavra para você. Creia. Quando o Senhor promete algo, Ele vai cumprir na sua vida. Ele é fiel em todas as suas promessas. Ele não é leal àquilo que você quer. Você está querendo algo contrário à vontade de Deus, como a gente viu. Se você insistir demais, até o Senhor pode te dar. Mas aquilo vai ser contra você. Agora, Ele é fiel em tudo aquilo que Ele promete. Ele é fiel. Ele é fiel. Creia, creia. Deus se agrada de quando nós cremos na sua palavra, cremos no seu poder. O Senhor tem nos chamado a avançar. A avançar pregando o Evangelho, a avançar compartilhando o seu amor, a avançar nas boas obras, a avançar em direção ao bem. Eu quero lembrar você o que eu disse aqui, e é uma frase que não é minha, né? Eu ouvi do reverendo Augusto Nicodemos, mas achei muito interessante, quando ele diz que o Senhor nunca deixa uma alternativa para o cristão em que ele tenha que pecar. Não. Há sempre escolhas melhores a se fazer. E se você, meu irmão, está me ouvindo e tem vivido assim um vitimismo exacerbado, se você tem vivido com medo, se você tem vivido com pessimismo, meu querido irmão, isso não tem a ver com aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que em Cristo, tudo está resolvido. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores por intermédio daquele que nos amou. Não quer dizer que as circunstâncias para nós vão ser sempre favoráveis. Não. Não quer dizer que o caminho, a trajetória, a batalha vai ser fácil, não. Mas a Bíblia garante que nós, no final, seremos vitoriosos. Meu querido irmão, que Deus abençoe a sua vida, uma boa noite e até amanhã. Um grande beijo.